Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, para mais um trabalho na seara do nosso Pai Celestial, é a nossa doutrinária, pedindo neste momento o auxílio e a proteção dos espíritos amigos, da equipe espiritual responsável neste trabalho da casa, que Deus, na sua infinita bondade, possa nos dar a força e o equilíbrio necessário para continuarmos, Senhor, na nossa jornada de amor ao próximo. Te pedimos a purificação desta água, em benefício de todos aqueles que pela tua saúde. Com a certeza da tua presença entre nós, iniciaremos o nosso trabalho da noite de hoje, com a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que teu é o reino, o poder, e agora para todas as eternidades. Aproveitando esse instante, dedicando esta prece, esse instante de vibração, rogando a Jesus, os benfeitores amigos, pelo nosso irmão José Ferraz, membro do projeto Floriano Miranda, um dos seus fundadores, membro da Nação do Caminho, pessoa querida, a quem tive o prazer de conviver com ele e beber na tua fonte de experiência, de conhecimento e muita sabedoria, pois o companheiro deixa o mundo físico hoje às 12 horas e 50 minutos no hospital. Foi o Jorge Valente, né? Para adentrar a pátria espiritual e que os bons espíritos, sob a égide do Cristo Deus, possam acolhê-lo, merecedor que tenho certeza que ele é. E assim vibramos, vibração de energia, de amor, de paz, de luz, para que o nosso irmão receba e possa ter a melhor acolhida no plano espiritual e que em breve possamos manter o contato com essa alma querida, esse espírito luminoso, trabalhador assíduo e comprometido que foi aqui participando conosco das atividades das vidas espíritas e mediúnicas. Que você possa ser bem acolhido, meu irmão, com permissão do Cristo de Deus. Em breve estaremos mantendo contato com você. Que a paz e a misericórdia divina o acolham. Gente, boa noite. Paz a todos. Jesus em nossos corações. Sejam todos bem-vindos às nossas atividades doutrinárias, Cristo, Paz e Caridade. Hoje me coube a palestra da noite de hoje na sequência do nosso calendário doutrinário. Ouvimos aqui o Evangelho da noite de hoje. Bem, eu digo sempre que doutrinária, para mim, é um motivo de alegria, porque é um motivo de aprendizagem, onde vamos beber na fonte dos ensinamentos, da doutrina, do Evangelho, vamos estar vivenciando uma das maiores terapêuticas preconizada pela doutrina espírita, vamos encontrar companheiros que vêm de outras paragens, de outras constelações, trazer aqui, a sua mensagem. Eu digo, eu vim de Orion, as pessoas não querem acreditar, mas acreditem. E é uma alegria estar aqui com vocês. O tema da noite de hoje, o Espiritismo e Jesus, ou Jesus e o Espiritismo. Para muita gente que ainda não compreendeu, não aquilatou o significado da doutrina espírita entre nós, para a maioria das pessoas que, embora buscando o auxílio da doutrina espírita para as suas vidas, para as suas injunções,
existenciais ainda vê a doutrina espírita como algo à margem, né, da lei de Deus e dos ensinos de Jesus. Não foi bem isso que Kardec deixou para nós no seu legado com a codificação. Ele vai mostrar para nós que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, que o espírita e o cristão devem ser a mesma coisa, o mesmo entendimento. Infeliz que na maioria de nós que não a compreendemos dessa maneira. Então nós vamos buscar a fonte da doutrina espírita para mostrar e descortinar para a maioria que ainda não compreendeu esse significado, né, a profundidade da doutrina espírita e o seu significado nas nossas existências. Ouvimos aqui no capítulo 5, causas anteriores das aflições, que ele vai dizer que nenhuma filosofia, nenhuma religião salva a doutrina espírita por transitar no campo da reencarnação e da imortalidade, que vai explicitar para nós a pluralidade das existências, vai falar com propriedade que se o problema que lhe aflige neste momento, aqui e agora, em não encontrando a causa após exaustiva investigação, volte o olhar para o passado, para causas anteriores, bem próximo da sua última encarnação. Mas só vamos compreender isso se eu tenho conhecimento da doutrina espírita, porque a doutrina espírita é a doutrina da reencarnação. Tem como pedra angular a reencarnação. A mensagem de Jesus há 2021 anos. Fazendo jus ao nosso insigne codificador, que se encarnado estivesse aqui conosco, estaria completando 217 anos, agora no dia 3 de outubro, domingo, nascido ali na cidade de Lyon, na França. Hippolyte Léon Denis Rivaio, essa extraordinária inteligência que abalaria o mundo após a investigação do mundo espiritual, para comprovar para nós essa convivência diuturna do encarnado com os desencarnados de todos os matizes. Abalaria o mundo com a primeira pergunta: que é Deus? E receberia o mundo espiritual, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Voltaria a incomodar o sistema existente quando perguntaria: há espíritos? Se há espírito, quem são? Como vivem? Interagem conosco? Sim. Como interagem? E as consequências dessa interação? E assim, Allan Kardec, o consenso encarnado, descortinaria para o mundo a doutrina de Jesus, relembrando tudo aquilo que o Mestre falou para nós e trazendo para nós aquilo que ele deixou em coração, em que nós teríamos conhecimento. Está aí o Consolador prometido, no capítulo 14 do Evangelho de João. Jesus foi a luz do mundo, e a doutrina espírita, ou a doutrina dos espíritos, continua a iluminar o mundo, a iluminar a terra. Esta é a missão da doutrina espírita. Infeliz daquele que ainda não buscou iluminar as suas consciências em tomando contato com a doutrina espírita, porque está perdendo a oportunidade de caminhar na luz. Eu sou a luz do mundo. Quem caminha comigo jamais caminhará em trevas. E a doutrina espírita vem iluminar as consciências vinculadas ao planeta Terra, como prometido por Jesus. Jesus é a chave, é a porta. Kardec é a chave. Aqui são as ferramentas. Emmanuel, Chico, que teve por missão
iluminar consciências. O Espiritismo de Jesus. Vamos lá? Deus deu a alguns homens a missão de revelar a sua lei? Sim. Certamente em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. Allan Kardec foi um deles. E tantos outros que nós vamos citar por aqui. O Livro dos Espíritos, questão 622. Através da qualificação da doutrina espírita, Allan Kardec abalaria os pilares da sociedade da época, do sistema religioso da época, embora já carcomido, né, pelos equívocos já cometidos naquela época. Então ele iria levantar o véu que teimavam em manter as verdades que Jesus houvera trazido para nós, quando caminhou fisicamente aqui conosco, de forma límpida, cristalina, para que não restasse dúvida. O brilho das respostas do mundo espiritual casou-se com a lucidez e o brilho das perguntas feitas por Allan Kardec. O Espiritismo é chamado no mundo a ser o guardião do Evangelho. E eu penso que Espiritismo é burlar a lei de Deus, buscando atalhos através, né, de mecanismos equivocados que vemos por aí. Doutrina espírita é o guardião do Evangelho. Os princípios fundamentais da doutrina espírita, convenhamos, não pertencem exclusivamente a ela, posto que, desde todos os tempos, jaz ao alcance dos que procuram conhecê-lo. Sem Jesus Cristo por base, o Espiritismo não passaria de uma filosofia oriental perfeitamente aclimatada no Ocidente. E é justamente o fundamento do Evangelho na doutrina espírita, muito bem defendido aqui por todos aqueles cristãos verdadeiros, notadamente o Dr. Bezerra, que defendeu vivamente o Evangelho dentro da doutrina espírita, para que ela não se tornasse uma filosofia estéril, como a maioria de tantas outras que nós conhecemos. É evidente que reconhecemos os méritos de Allan Kardec, em principalmente logrando a proeza de unir fé e razão. E o que isso quer dizer? Eu creio porque sei, não porque me disseram. Eu tenho que crer porque eu sei. Eu sei como essa cadeira foi fabricada desde o início, da sua matéria-prima e toda a sua formação, até ela chegar ao estado final de cadeira. E não porque me disseram, olha, fabricaram uma cadeira. Ela aguenta até você sentar. Então, a fé e a razão é justamente essa fundamentação. E é inegável o seu contributo para que o homem faça mais profunda e clara abordagem do mundo espiritual, que até então permanecia como uma grande incógnita para a humanidade. A superstição, que mesclava, que tomava de assalto as consciências da época, como ainda toma hoje, de muito supersticioso. Por isso que eu chamo a atenção constantemente que doutrina espírita não é algo místico. Doutrina espírita é algo de consciência, de razão. Porque ela não deixa dúvidas nas informações que nos apresenta. Ela é precisa. Nós aqui fechamos os nossos entendimentos, principalmente porque muitas de suas verdades nos incomodam. Pisa realmente no nosso calo, mexe na nossa ferida, e às vezes eu não quero absorvê-la, eu não quero aceitar, mas não que ela seja, pelo contrário, ela vem descortinar para nós tudo que Jesus pregou, exemplificou e deixou
ali de pano de fundo para, no momento aprazado, que a ciência já desenvolvida, que outras mentes brilhantes pudessem ali investigar e constatar as verdades bem fundamentadas. Não busca em nenhum momento, burlar os ensinamentos que o Cristo legou para nós. Não se discute a relevância do fato de um codificador, sobre a tutela dos espíritos superiores, ter elucidado o delicado problema do intercâmbio entre as duas dimensões, definindo, por exemplo, o que é mediunidade e o que é obsessão. São duas coisas distintas, mas é através da mediunidade que eu posso identificar um caso de obsessão. Mas a obsessão também não quer dizer que você tenha mediunidade, porque a obsessão é um fato de uma incursão de uma mente perversa, de uma mente vingativa, buscando cobrar as suas viditas em cada um de nós, por merecimento, por vícios, por lei de sintonia, mas todo obsidiado naquele momento é um médium, pode-se dizer assim, daquele espírito que o atormenta. Mas ele vai deixar isso aqui muito claro, separando o joio do trigo. Nem se coloca em questão que através da terceira revelação, a tese da pluralidade das existências deixou de ser mera especulação de caráter religioso, passando ao domínio da investigação científica, comprovando a imortalidade da alma. Isso é importante. Então, quando ele fala aqui do intercâmbio entre as duas dimensões, Kardec, por exemplo, na questão 459 do Livro dos Espíritos, ele pergunta ao mundo espiritual, quando ele coloca no Livro dos Médiuns, há espíritos, quem são, como vivem, como interagem. E lá na questão 459 ele é afirmativo. Pode realmente os espíritos influenciar, interferir na nossa vida cotidiana? E os espíritos vão responder taxativamente: sim. De ordinário são eles que vos dirigem. Nossa, mas espera aí, cara pálida, mas eu tenho livre-arbítrio. Sim. Mas o primeiro pensamento é meu. Do segundo em diante, eu já não posso garantir. Então, quem vive com a mente povoada de ideias equivocadas, ideias pequenas, mesquinhas, viciosas, é um campo fértil para as outras mentes que quer ver eu e você atormentado. Por isso, Jesus nos recomendava o orai e o vigiai, para que você não oferecesse à sua mente as tentações. Santo Agostinho, ele tem uma colocação deveras interessante, quando ele diz assim: olha, o diabo só atenta quem sintoniza com ele. E é verdade. É a mais pura verdade. Então, as minhas fraquezas morais, espirituais, permite que eu sintonize com mente semelhante, porque eu só penso porcaria. Eu não penso de forma altruísta, eu não penso no bem, eu tenho pensamentos pequenos, mesquinhos, toscos. Então eu vou sintonizar com mentes semelhantes. Esta investigação científica, eu posso dizer aqui que o espírito já foi materializado em laboratório e investigado e comprovado, medido, pesado, conversou, identificou-se. Passou um mês dentro de um laboratório sendo investigado em todos os seus processos. Então, a ciência prova esse processo, a imortalidade da alma. Não é mais uma questão de crença religiosa. Então, a doutrina espírita ela vai a fundo nessas questões. Todavia, o maior feito do espiritismo é o de reavivar o cristianismo em sua primitiva pureza. Então, como eu falei no início, o cristão espírita é a mesma coisa. A vivência
deve ser a mesma coisa. E quando ele diz aqui, reavivar o cristianismo em sua primitiva pureza, ele está dizendo, não tente mesclar a doutrina espírita com ideias esdrúxulas que não cabe dentro do seu bojo doutrinário. Não traga suas superstições para dentro da casa espírita, porque ela não se encaixa na primitiva pureza do cristianismo, preconizado, ensinado por Jesus, e que os espíritos reeditam de forma firme, porque é justamente essa pureza que vai fazer a diferença na separação do joio do trigo, para que se possa implantar na terra o reino que Jesus preconizou para nós, o reino de Deus, o reino da justiça, do amor, da solidariedade e da fraternidade, o reino dos bons, dos justos. Então, uma doutrina sem dogmas, sem hierarquia organizada, sem símbolos, sem rituais e, sobretudo, sem nenhum vínculo com o poder temporal. Isso é profundo. Então ninguém venha para cá achar que banho de folha, que botar oferenda aqui, ali, ritual disso, daquilo, é espírita, porque não é. A hierarquia da doutrina espírita é o conhecimento e a capacidade de aplicá-lo, a sua aplicabilidade, a condição moral de você difundi-la, divulgá-la. Então, ela não precisa daquela hierarquia do sacerdócio organizado, paramentado, altares, velas, andores, rituais, oferendas, banhos. Isso não é espírita. Pertence lá ao espiritualismo, sincretismo, lá fora. Doutrina espírita, evangelho, conhecimentos doutrinário, o passe, palestra doutrinária, reunião mediúnica privativa muito bem organizada, quando a casa tem condições de ter médios conscientes, estudados, trabalhados para isto, água magnetizada e o esforço pela reforma moral do indivíduo. Isso é doutrina espírita. Não tem dogmas, não existe, tá? Então olha, está aqui, símbolos, rituais, e nenhum vínculo com o poder temporal. A doutrina espírita não pode estar vinculada a nenhuma ordem política. Eu não devo e não posso fazer política partidária dentro da doutrina espírita, nem vincular a doutrina espírita a nenhum poder temporal. Aqui ninguém tem salário, prolabore, cachê, nada. Aqui é a ação da caridade. Doação. Nosso pequeno quadro, né, de associados, e o restante a gente corre atrás buscando as pequenas doações para que a doutrina possa sobreviver sem você se submeter a nenhuma ordem outra, para não mesclar a pureza da doutrina espírita e da casa espírita. Então, quem está buscando isso aqui ainda, símbolos, rituais, essa coisa toda, caia fora, porque ela não se encaixa na doutrina espírita. Conforme escreveu Kardec, o espiritismo será científico ou não sobreviverá, né? Não obstante, jamais prescindirá de Jesus, sem cuja presença todo conhecimento redundará num emaranhado de informações que não haverá de promover a renovação íntima das criaturas, a reeducação das almas dos espíritos aqui encarnados na Terra, e aqueles que estão vinculados ao planeta, aqui na crosta terrestre, que precisam beber nesta fonte aqui, para também fazer a sua transformação. Então é preciso que assim nós compreendamos, e não meramente uma doutrina estéril, uma filosofia estéril. Ela é de consequência moral. Ousamos, pois, afirmar que sem Jesus não se tem espiritismo legítimo. Mas e aí eu respeito Jesus que eu venho buscar na casa espírita?
se depois de eu ouvir o Evangelho, receber o passe na Câmara de Passe, onde os Espíritos bons estão atuando para minorizar as minhas misérias morais, e eu chego lá fora, continuo maledicente, viciado, intrigueiro, vingativo, odiento, ou volto lá para a mesa e estou entornando toda. Que Jesus é que eu estou buscando? E aí eu quero melhora? Os Espíritos é que tem que resolver o meu problema? Não, os Espíritos me ajudam. E como me ajudam? Eles limpam o caminho, iluminam ali, mas eu tenho que fazer a minha caminhada. Mudando a minha visão de mundo, de relação, de comportamento e de tudo. E vivenciando aquilo que eu preciso vivenciar para o meu progresso espiritual. Não vai existir mágica em nenhum momento. Primeiro Jesus, depois Kardec. Jesus é a porta. Kardec é a chave para que eu compreenda todos os ensinamentos, tudo que Jesus deixou dito e aquilo que ele deixou por dizer, para que hoje eu possa fazer a minha caminhada como espíritos reencarnantes que somos. A verdade sem amor pode transfigurar-se em fanatismo, e nós assistimos isso muito bem. O espírita que não se preocupe com sua reforma moral, aplicando a si o que prega aos outros, em vão exibirá precioso cabedal doutrinário. Então, o esforço que você faz quando você toma contato com a doutrina espírita, para que você vá se distanciando dos seus processos infelizes, daquilo que não lhe serve mais. Então, aí, nós vamos entender quando os Espíritos colocam, olha, ninguém pode voltar lá atrás para fazer um novo começo, mas todos podem começar agora e fazer um novo final. Mas isso depende de mim. Jesus foi fantástico, extraordinário, categórico. Aquele que quiser vir após mim, pegue sua cruz e venha. Me siga. Quem não realiza o Espiritismo dentro do próprio coração não consegue atinar com a essência de suas lições. A ortodoxia polemiza, discute, indaga, conflita-se. Mas quem realmente sabe, procura viver com serenidade o que ele é objeto de crença. Então a doutrina espírita, ela me dá segurança, tranquilidade, porque ela transita em toda a nossa realidade existencial. Ela vai apresentando gradativamente aquilo que eu preciso ouvir, vivenciar, para fazer o meu ajuste na minha trajetória reencarnatória, me libertando daquilo que não me serve mais, angariando conhecimentos novos, entendimentos diferentes, para que eu possa fazer uma caminhada melhor. Isso se eu quiser. O Espírito, como vocês ouviram, até certo, embora nosso livre-arbítrio não seja absoluto, nós temos ainda o livre-arbítrio e podemos usar. Tem gente que quer sofrer aqui um bom pedaço, mesmo você convidando para sair da lama, mas ele permanece, ele gosta daquilo ali. Então, às vezes, eles dizem assim, olha, é preciso, às vezes, que o indivíduo desça no fundo do poço, no limiar da dor, para que ele possa despertar o seu consciencial. Allan Kardec tem uma colocação muito precisa lá na Gênesis, quando ele diz assim, olha, é preciso, às vezes, que o mal chegue ao extremo para que o homem entenda a necessidade da mudança. Isso serve para todos nós. Quando você se preocupa com a vida dos outros, a sua está indo pelo ralo. Se preocupe com a sua. Lute pela sua. Faça o seu melhor. Dê o seu melhor e caminhe. Porque aí você vai crescer.
Portanto, cada núcleo do Espiritismo que se ergue no mundo é a avançada sentinela da verdade. Por quê? Porque eu não posso escamotear a verdade, viu? Porque às vezes a gente tem que colocar a verdade na lata, assim, muita gente, né? De forma precisa, muita gente se choca. Não, mas é porque é verdade. Às vezes é preciso. Nós já estamos passando do período do nosso despertar consciencial. O Espírito Joana de Ângeles diz que nós estamos tão aferrados às questões da materialidade, nós vivemos muito tempo no primarismo da consciência humana, que hoje, em pleno século XXI, nós estamos mais próximo do ponto de partida do que da nossa meta. O que é incrível. A doutrina espírita fez 164 anos entre nós de codificada, de apresentada ao mundo. Muitos de nós já temos aí 10 anos, 20, 30 anos frequentando o centro espírita e ainda carregamos dentro de nós crenças equivocadas, a mente entulhada de determinadas situações que não cabe mais. Então, os seus integrantes são chamados a desfraudar intimorados em meio à grande refrega ao sublime estandarte da paz e da fraternidade, para que os homens aprendam a viver como irmãos. Sendo assim, procura não falhar no testemunho do ideal que abraçastes, mas envidando esforços no sentido de que a ganga impura de teus sentimentos não deslustre a mensagem que te cabe preservar e difundir dos próprios exemplos de vida. Se esforça, faz o melhor que você puder no bem, procura ser útil. Vai limpando-se daqueles vícios, daquele comportamento que não cabe mais, porque é dessa forma que você vai dar o teu testemunho. Não se espantem, vamos ser cobrados pelo tempo que temos vivenciando dentro da doutrina e que pouco temos produzido de ações do bem, de atitudes e comportamentos do bem, porque a maioria continua vicioso, continua agindo como se o mundo espiritual não estivesse me olhando. Isso. A ciência e o amor. Fala-se muito na ciência. Jesus foi tudo isso. Jesus foi ciência e amor ao mesmo tempo. Porque o que ele fez até hoje, ninguém superou. Conhecia toda a nossa realidade existencial e colocou toda a sua vida, toda a sua plenitude para minorizar as nossas dores, a nossa ignorância, o nosso desconhecimento desta palavra aqui. Quando Jesus pronunciou a palavra amor, está lá no capítulo 11 do Evangelho, os povos da época sobressaltaram-se porque não conheciam. E até hoje a maioria de nós, quando falamos de amor, só entendemos o amor de troca, o amor erótico, o amor homem-mulher. Não é esse amor. É o amor, como diz Dona Joana de Ângeles, ágape. O amor fraterno que leva você a trabalhar pelo bem da sua comunidade, da sua coletividade, que você se preocupa, se coloca à disposição do outro, como nós fazemos aqui na Casa Espírita, que atendemos pessoas de todos os lugares sem procurar saber quem é nem de onde vem, simplesmente pela sua necessidade. E a maioria das pessoas não entende isso como amor, mas é. E às vezes a gente nem agradece. Somos tão egoístas que não agradecemos, porque achamos que o outro tem obrigação. Será? Não sei. A ciência incha, mas o amor edifica. Paulo, primeira epístola aos Coríntios.
Jesus. Olha que mensagem, né? A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor o beneficia. Você vai na ciência ali, toma todos os remédios do mundo, eu estou numa obsessão infeliz, miserável. E o remédio não faz efeito? Nossa, mas a ciência não deixou de lhe atender. Mas aí de repente você chega numa casa espírita, onde ali meia dúzia de irmãos abnegados, devotados ali na luta no Evangelho, coloca a mediunidade, né, ali à disposição para servir, né? Olha que bacana. Aí chega alguém que estudou ali o passe corretamente, vai lhe aplicar um passe que você necessita. Como você sai diferente? Mas nossa, você teve lá na mão da ciência, lhe entupiram de medicação e não resolveu o seu problema. É disso aqui que ele está falando, né? A ciência em todas as épocas conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemos lá no mundo exibindo realizações que pareceriam quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. Você pega um aparelhozinho desse aqui agora, você fala com o outro lado do mundo. Você lança um foguete, uma sonda que vai prescrutar o universo, vai pousar no planeta a não sei quantos quilômetros de distância. Tudo isso ótimo, bacana. Nos diz Filomeno de Miranda que a Terra, né, científica e tecnologicamente já evoluiu uma enormidade. Inegável. Mas moralmente não. Nós ainda estamos na miséria moral, na base da pirâmide, pois o amor ainda não vicejou em nossos corações. Nós ciumamos, nós matamos o outro por nada. Ainda existe fome e favelas entre nós, aonde aqui do lado eu estou vivendo, né, num apartamento, numa casa luxuosa, aqui desse outro lado o irmão está comendo na sarjeta, na calçada, e eu nem me preocupo com isso. Ainda estamos mancomunados com mentes perversas, buscando seitas equivocadas para resolver processos imediatistas. Ainda estamos abortando milhões de almas de forma trágica e indevida, mandando traumaticamente para o mundo espiritual, que vai nos trazer transtorno depois. Ainda estamos envenenando o corpo, o organismo e o espírito com o álcool, com o tabaco, com a droga, seja de que espécie for. Ainda estamos vivenciando isso. Então, está aqui. De que adianta a nossa ciência? Claro que adianta, mas ainda não atingiu o nível. A palavra é transmitida sem fios a longa distância. A imprensa difunde raciocínios mundiais, mas para essa mesma ciência pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Eu estou jogando ali uma bomba atômica, estou despejando um míssil, um gás tóxico aqui para matar milhões de pessoas, ou espalhando um vírus de laboratório para fazer um controle populacional. É a ciência. Mas por detrás dessa ciência temos o quê? Uma mente humana que não tem amor. Porque o amor é vida. Então está aqui. Não compreende o desinteresse nem as finalidades santas. Vamos lá? O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo. Apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para esforço redentor da criatura. Se a ciência descobre o explosivo, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que ligue os povos. Se a primeira confecciona um livro, ensina o segundo como gravar a verdade consoladora. E aí eu pego aqui a ciência, o celular, e mando uma fake news, uma notícia falsa, destruidora,
que vai desagregar a consciência do outro lado. E eu estou aqui de trás, friamente, da ciência. Mas o culpado é o celular, que tem a capacidade de enviar o instrumento, o e-mail, o zap, de enviar a mensagem? Ou o culpado é quem está redigindo aquilo que está enviando? A mente torpe e doentia, que não sabe que vai responder por esses processos. Então, está aqui. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio que aniquila e perverte. E só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Emmanuel. Está aqui. Então é preciso que nós possamos trazer mensagens como esta para a nossa internalização. Esse é o pedido que os espíritos fazem. A doutrina espírita é isso aí. Criticado, duvidado, e nunca vivemos um período de uma cristofobia tão grande, aonde estão querendo tirar Jesus de todos os lugares, das repartições, dos colégios, até da política. Não se pode mais falar em Deus e em Jesus agora. Olha que mundo e que momento nós estamos vivendo na Terra. Mas isso serve para muitos de nós, que conhecendo Ele, que estudando e vendo tudo que Ele é capaz, ainda buscamos permanecer com os pés na lama da descrença, da dúvida, buscando uma acumulação com mentes e ambientes torpes, seitas equivocadas, imediatistas, tudo que Jesus não ensinou. Ele que iluminou o mundo, que saciou a fome, que aliviou a dor, que educou através da sua pregação, dos seus esclarecimentos, que curou, que deu lição de justiça, para que aprendêssemos o caminho da justiça, que curou, independente da sua dor, da sua enfermidade. Em todos os momentos, que caminhou conosco. As mazelas que nós carregamos até hoje, das nossas ainda imperfeições. E ainda lhe viramos as costas, ainda colocamos dificuldades para servi-lo, porque estamos eivados de crenças vazias e não temos firmeza da fé em nossos corações. Quando eu digo que eu fui católico e cumpria com as minhas obrigações católicas, quando adentrei e resolvi abraçar a doutrina espírita há exatamente 33 anos, fiz em maio deste ano, eu jamais transgressei, jamais vacilei na minha fé. Entendi que Jesus estava aqui verdadeiramente, fora dos ritos. Não estou desmerecendo a crença, mas ela não me servia mais. Eu me encontrei na doutrina, estou caminhando e vou caminhar com ela até o dia de deixar o mundo físico, sofrendo todos os processos, críticas, calúnias, insinuações, intrigas. O que Jesus vivenciou e disse que seríamos capazes de suportar, eu tenho vivenciado, mas estou aqui, e aqui vou continuar.
porque eu sou um espírita cristão, lutando com as minhas ainda imperfeições, buscando fazer o melhor dentro de minhas possibilidades, mas sem duvidar e sem vacilar um instante sequer dos ensinamentos dele. Aqui. Bem-aventurados os mansos, os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Este é um dos maiores ensinamentos de Jesus e uma promessa. Isso se cumpre. O reino, o novo estágio da terra, o estágio de regeneração, será habitado por esses espíritos aqui. Mas como eu vou estar nesse novo estágio da terra se eu não estou me propondo a fazer essa mudança? Ser pacífico não é ser covarde, ser manso não é ser covarde, é você ser sereno, você ser tranquilo, ser consciente dos momentos que você está vivenciando, ter as suas reações nos momentos certos, justo, para fazer frente às injustiças do momento que você vivencia, mas sem ter a sua mente entorpecida, né, por situações outras. Aqui já serão nós, os espíritos pacificados, os perispíritos já drenados de uma infinidade de impureza e comportamentos que não nos cabe mais, para que você possa entrar neste padrão aqui que ele está pedindo, que é esse novo estágio que a Terra está adentrando. Então, misericórdia, caridade para com os mais pequenos. Olha as criancinhas, aqui somos nós, aqui tem uma criancinha em evolução, que ele pediu que você cuidasse, aqueles que fizer, para um desses mais pequeninos dos meus irmãos, é a mim que estará fazendo. Nós não cuidamos nem dessas aqui, muito menos dessas aqui. São os nossos irmãos em processo de evolução. Tudo isso foram lições e mensagens exemplificativas que ele deixou para nós como construção de um mundo melhor. Deixai vir a mim as criancinhas, todos nós. O Cristo disse, deixai vir a mim as criancinhas. Essas palavras profundas em sua simplicidade não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava assim a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar a infância física, sujeita à matéria, submetida ao jugo dos instintos e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade, que se exerce em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade, para que bebêssemos na sua fonte de sabedoria e de amor. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, está aí para quem tem dúvida. Jesus iniciou o Espiritismo na Terra, e que deve a seu turno chamar a si, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bens amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdade. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa ligando o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte
e eis o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume das montanhas. Eu sou a luz do mundo. Essa mensagem que prova tudo isso que eu estou dizendo aqui está lá em Instruções dos Espíritos, que é uma mensagem do Espírito João, o Evangelista. E é ele quem afirma, então, que Jesus é o precursor, o iniciador do Espiritismo. Então, o Espiritismo e Jesus é a mesma coisa. Então, vamos tirar a venda dos olhos. Eu vou na doutrina espírita, escondido. Doutrina espírita parece que é alguma coisa à margem da... Não. Jesus e o Espiritismo é a mesma coisa. João, o Evangelista. Então, o cristão e o mundo. Vamos ver como é que a gente tem se portado? Primeiro a Eva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Jesus Marcos, né? Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. Primeiro a Eva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. O que é que ele está dizendo? Ninguém vai queimar a etapa. A Eva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada do grão maduro. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidade da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Você está ali, tornando toda, bebo, queimando o trabalho, maltratando a família, é mais um. Ninguém presta atenção em você. Você é mais um. Mas suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, ele surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que não viram, quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclama espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já lhe exige voo supremo sobre as misérias humanas. Mas que ele pensa que agora está indo para o centro espírita, agora está fazendo palestra, quer salvar o mundo, aí começa a buscar as difamações, as intrigas, quem era você, o que você fazia, o que deixou de fazer, começa a denegrir a sua imagem no sentido de podar o seu voo espiritual. Não permitam, não permitam, sejam firmes, vigorosos, porque é isso aqui. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo onde os companheiros não os vejam. É difícil alguém chegar para lhe ajudar. Muitos, a maioria, quer podar a sua asa. Lute, não permita. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e por isso mesmo, em disputas mais ásperas, por rebentar o casulo das paixões inferiores, na aspiração de subir. Dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz, ou então, se o companheiro pretende elevar-se, exige de pronto credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. O que Alberto pensa que é, o que Alberto é isso, Alberto está aqui se esforçando, dando o melhor dele, recebendo inclusive a ajuda dos benfeitores espirituais que agora apostam em Alberto, mas eu estou aqui do lado, às vezes recebendo benefício, na primeira oportunidade eu estou agindo dessa maneira. Só que muitos esquecem que tem algo que Jesus deixou lá no Evangelho chamado ingratidão. Você vai responder por isso.
Não se preocupe. É entre você e Deus. Faça a sua parte. O ingrato irá responder. Não se preocupe. Resta ao cristão cultivar seus próprios e seus propósitos sublimes e ouvir o Mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Então eu preciso fazer esse percurso aqui. Tá? Emmanuel. É ele quem traz essa colocação. Mas Jesus e os homens. Jesus nos convidou. Vinde a mim todos vós, cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai de mim que sou brando, humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas os homens ingratos viraram as costas a Jesus e buscaram o caminho da iniquidade. Não seguiu. Vamos ver? Jesus disse, o que é que ele disse? Eu sou a porta. E a gente não quer entrar por ela. Nós devemos atravessá-la. Eu sou a luz. Nós necessitamos da claridade. Eu sou a luz do mundo. Quem caminha comigo jamais andará em trevas. Eu sou o caminho. Nós precisamos percorrê-lo. Eu sou a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós ainda somos a ilusão. Eu sou a vida. Nós jornadeamos pela morte. Eu sou o bom pastor. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Nós somos as suas ovelhas. Eu sou a paz. Nós vivemos em conflito. Por que não buscamos? Eu sou o pão da vida. Nós estamos esfaimados. Jesus e nós. A vida é imundo. Há quem eleja a sombra para comprazer-se na escuridão, e há quem busque a luz para libertar-se. A vida é plenitude, o mundo faz-se escravidão. Jesus liberta o homem, o mundo o encarcera. Vive no mundo com Jesus na mente e no coração, a fim de alcançares a paz, mediante a vitória que te aguarda após o trânsito edificante pela experiência humana. Quem crer em mim, afirmou Jesus, já passou da morte para a vida. Joana de Ângeles. E assim, eu deixo para vocês a reflexão, o convite que a nossa benfeitora nos faz, para que nós compreendamos o momento que ora vivenciamos na Terra. A Terra vive os seus estertores, o seu salto cosmogônico para deixar o estágio de mundo de provas e expiações e adentrar o seu novo estágio de regeneração. Queiramos ou não, o planeta Terra dará o seu salto qualitativo. A pergunta é: quantos de nós estamos aqui contribuindo para que também possamos fazer a nossa mudança e passar a habitar o planeta Terra no seu novo estágio de regeneração? Quantos de nós realmente queremos ser os espíritos mansos, os brandos, os pacíficos, já pacificado, a consciência desperta de que somos espíritos imortais, Filho de Deus, criados simples e ignorantes, e que recebemos, por missão divina, o esforço da nossa evolução, do átomo ao arcanjo. Criados simples e ignorantes para, mediante os nossos esforços, encontrarmos o caminho da luz, da plenitude. E para isto, caminhou aqui conosco o irmão maior, o espírito de maior envergadura, que já pisou este mundo físico, Jesus. Chamamos por ele todos os dias, mas não seguimos. Falamos dele todos os instantes, mas não o compreendemos. Vamos à sua casa em busca dele e não encontramos, porque não colocamos em nossos corações, em nossa
na nossa forma de vivenciar. O mundo espera de nós, trabalhadores da última hora, os espíritas, atitude diferenciada na coragem da fé e na certeza de que Jesus jamais abandonou nenhum de nós. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma noite de paz e de reflexão. Daqui, para quem quiser estudar, e que não saiamos daqui mais com dúvidas, e que ser espírita e ser cristão